Bem-vindo a mais um vídeo produzido pela equipe do Museu Antares. A nossa aventura de hoje irá retratar como se encontra o Brasil no seu 100º dia com a presença da Covid-19. Iremos também compará-lo a outros países que já passaram por esse período. O Brasil completou o seu 100º dia de infecção pela Covid-19 no dia 4 de junho de 2020. Nesse vídeo, iremos comparar o número de casos registrados, o número de óbitos, a taxa de mortalidade e a proporção entre o número de casos e o número de habitantes no país. Para iniciar a nossa conversa, vamos comparar os dados do Brasil com 7 países: China, Estados Unidos, França, Alemanha, Itália, Reino Unido e Espanha. A China completou 100 dias em 16 de março de 2020, com 81.032 casos e 3.217 óbitos. Os Estados Unidos completou 100 dias em 30 de abril, com 1.069.424 casos e 62.995 óbitos. A França completou 100 dias em 2 de maio, com 166.976 casos de infectados e 28.108 óbitos. Em 5 de maio, foi a Alemanha que completou seus 100 dias, com 176.369 casos e 6.992 óbitos. A Itália foi em 9 de maio o seu 100º dia, que apresentou 218.268 casos e 30.394 óbitos. No mesmo dia da Itália, foi o Reino Unido que registrou 236.711 casos e 31.586 óbitos. A Espanha completou 100 dias em 10 de maio com 224.349 casos e 26.621 óbitos. E o Brasil completou 100 dias em 4 de junho, com mais do que o dobro do número de casos do Reino Unido, com 595.110 casos e 33.038 óbitos. Essa é a realidade desses países no 100º dia, enquanto o Brasil e os Estados Unidos, infelizmente, disparam nesses valores. Comparando esses dois valores, total de infectados e óbitos, é possível avaliar que a taxa de mortalidade não é muito grande. Para descobrir o valor da taxa de mortalidade, iremos pegar o número de óbitos, multiplicar por 100 e dividir pelo número de casos. Chegamos nesse cálculo a partir da regra de 3, onde o número de casos é 100% e o número de óbitos está relacionado à porcentagem que gostaríamos de saber. Dessa forma, iremos saber a quantidade de pessoas que pegaram a doença e não conseguiram resistir. Utilizando esse cálculo para os 7 países, obtivemos esses valores aproximados, sendo a França com maior taxa, 16,83%, e a China e a Alemanha com as menores taxas, 3,97% e 3,96%, respectivamente, e o Brasil com taxa de 5,55%. Essa grande diferença entre esses países significa que o vírus tem taxa de mortalidade diferenciada? Segundo alguns especialistas, os países que apresentam um valor alto da taxa de mortalidade pode ser causada pelo número baixo de exames que foram realizados. Isso é uma possibilidade. Sendo assim, nesses países existem subnotificações e, consequentemente, o valor da taxa de mortalidade fica mais alto. Não temos dados das quantidades de exames realizados por número de habitantes neste período de 100 dias em cada país, mas vamos explicar melhor como a subnotificação pode alterar essa taxa. Subnotificação significa que os números de casos que estão sendo apresentados estão abaixo do valor real. Significa que nesses países a quantidade de casos foi maior do que o número apresentado. E como isso altera o valor da taxa de mortalidade?
Analisando o cálculo da taxa de mortalidade, iremos perceber que quanto maior é o número de casos, menor será o valor da taxa de mortalidade, pois significa que a taxa de óbitos será um valor proporcionalmente menor diante do número elevado de casos. Por exemplo, se temos a notificação de 1.000 casos com 10 mortes, teremos uma proporção de 1%. Mas, se na realidade desse exemplo a quantidade de casos reais fossem 1.800 com 10 mortes, teríamos a proporção de 0,56%. É mais fácil ter a subnotificação em número de casos do que em número de óbitos. Como falamos anteriormente, essa é uma possível explicação matemática, pois, em geral, esse vírus não apresenta uma alta taxa de mortalidade. E também não podemos esquecer que existem outras variáveis que podem aumentar ou diminuir essa taxa. Como, por exemplo, todos os pacientes graves terão acesso a cuidados médicos? Como está a subnotificação em sua cidade? Você saberia nos dizer? Outra maneira de identificar a subnotificação é observando como está sendo disponibilizado os exames de identificação em sua cidade. Se você conhece alguém que apresenta os sintomas, foi para um posto de saúde e lá informaram que não estão fazendo os exames, que é apenas particular, pode ter certeza que na sua cidade está com subnotificações, pois o exame particular é caro e a maioria da população não tem condições de fazer. Vamos analisar agora a proporção entre o número de casos e o número de habitantes em cada país. O cálculo é semelhante ao anterior, porém, no lugar do número de casos, você irá colocar o número de habitantes e no lugar do número de óbitos, você irá colocar o valor total dos casos. Lembrando que todos esses casos são referentes ao 100º dia de cada país. Temos esse resultado sendo a China o sonho de exemplo para todos os outros países. Infelizmente, o Brasil ainda se encontra com crescimento no número de mortes, batendo o recorde diário no dia 3 de junho com 1.349 óbitos. Na América Latina, o Brasil dispara em número de óbitos. Nessa dinâmica, fica claro o crescimento do Brasil. Mostrando como o caso do Brasil é muito sério. Quando avaliamos o novo número de casos nos últimos 60 dias, observamos nesse gráfico que o Brasil é um dos países com maior crescimento. No ritmo que estamos, fica longe a nossa estabilidade, para então poder pensar em um relaxamento do isolamento social, como iremos ver no próximo vídeo. Da maneira como se encontra o Brasil, a única solução para a diminuição nesses números diários de casos é o isolamento social. Por isso te pedimos, fique em casa. E para uma melhor aprendizagem, vamos responder a esse estudo dirigido. E qualquer dúvida, procure os seus professores ou deixe um recado aqui no nosso canal. E para o nosso próximo vídeo, iremos falar sobre como está sendo a dinâmica de vivência de alguns países que já passaram pelo topo da curva de contaminação. E lembre-se de deixarem as suas curiosidades aqui nos nossos comentários. Elas podem se tornar um tema para os nossos vídeos. Até a próxima, pessoal!